Alô, alô, YouTube! O que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia? Sim, eu sei. Aqui no canal a gente já falou bastante sobre a Rússia. Até entrevistei uma russa que mora aqui no Brasil. Mas, com as tensões crescendo e uma ameaça de guerra surgindo, não tem como ignorar. Se você acha que a Guerra Fria passou e agora a preocupação é com a China crescendo, a Coreia do Norte testando mísseis de longa distância, ou o Irã namorando com a ideia de querer ter armas nucleares, o pai Putin quer deixar claro que eles não são somente história. Mas o que é esse auê todo? Por que tem a ameaça de invasão da Rússia na Ucrânia? O que aconteceu? Bora descobrir. Para a gente entender melhor o que está acontecendo agora, é bem importante entender o que aconteceu antes. Como falamos em alguns outros vídeos sobre a Rússia e a Ucrânia, eles compartilham uma história desde o começo, lá com os povos eslavos e depois com o estabelecimento da Rússia de Kiev. Chegou uma hora que veio os mongóis, mas mesmo assim cada região começou a ganhar um pouquinho mais de identidade única, e aos poucos foram tendo mais autonomia. E aí quando o Império Russo expulsou os mongóis, eles começaram a crescer bastante, inclusive para o que hoje é a Ucrânia. Então basicamente eles mais ou menos nasceram juntos e cresceram juntos. Só que uma área, lá perto de Moscou, era bem mais influente do que lá nas regiões da Ucrânia. Quando o Império Russo caiu, a Ucrânia finalmente ficou independente, formando sua própria república. E aí logo depois virou uma república soviética e que acabaram se unindo com outras repúblicas soviéticas, como por exemplo a República Soviética da Rússia. E todos juntos formaram a União Soviética. Passando alguns anos, quando a União caiu, a Ucrânia de novo conseguiu a independência e dessa vez se divorciando de vez da Rússia, mais ou menos. Por que mais ou menos? Bem, a Rússia nunca gostou muito desse divórcio. Por quê? Um dos motivos, por causa dessa história bem interligada por séculos, muitos russos veem a Ucrânia como, na verdade, uma parte da Rússia. Seria mais ou menos como alguns brasileiros aí que acham que a Cisplatina, ou seja, o Uruguai hoje em dia, deveria ainda ser parte do Brasil. Só que o caso da Ucrânia é bem mais atual, porque eles ganharam a independência somente em 1991. Outro motivo da Rússia ser bem envolvida com a Ucrânia é por causa de segurança. Lembra daquele vídeo que eu falei sobre o motivo da Rússia ser gigante? Se você ainda não viu, clica no botão que vai aparecer aqui para ver depois, ou ver agora, faz uma pausa. Aproveita e já se inscreve, já põe aquele joinha, notificação, porque se você gosta desse tipo de vídeo, vai gostar do canal também. Então, naquele vídeo a gente falou sobre o trauma que os russos tiveram com a invasão e o domínio mongol, que durou mais de um século. Desde então, a Rússia adotou uma cultura de querer evitar que a história se repita e proteger o centro da nação, principalmente Moscou. Infelizmente, a capital era um pouco vulnerável. Ela é bem no meio de uma área sem muitas proteções naturais, então era muito fácil invadir, tanto que os mongóis conseguiram. E aí, o que eles fizeram? Por séculos, a estratégia deles foi expandir o máximo possível para afastar a distância de outros países de Moscou. Do lado oriente, também como mencionamos naquele vídeo, não demorou muito para eles chegarem lá do outro lado da Ásia até o Alasca. Mas do lado ocidente foi mais difícil, porque tinha outras potências lá que não queriam deixar a expansão dos russos pela Europa. Mas os russos tinham um plano B. Ok, é difícil conquistar essas terras na Europa sem os outros europeus virem encher o saco. Então, vou controlar esses países vizinhos por trás dos panos, sem eles saberem. Ou seja, o que eles fizeram? Eles criaram países satélites, ou países fantoches, onde lá, apesar de ter seu próprio governo e tal, os russos que praticamente mandam por baixo dos panos. A União Soviética fez muito isso, especialmente com o Pacto de Varsóvia, que era a versão deles da OTAN, uma união entre países para se protegerem, principalmente contra a expansão de um outro inimigo. O que acontece? Se algum membro da aliança é invadido por algum país, a aliança inteira vai se reunir e retaliar aquele país que invadiu. Dessa maneira, Moscou conseguiu adicionar mais uma camada de proteção na fronteira deles, o que chamamos de Estado tampão. E muitos especialistas argumentam que os russos basicamente mandavam e desmandavam naqueles países. Quando a queda da União começou a chegar, também teve o fim dessa aliança, e a Rússia perdeu muito da força que tinha, não só porque acabou a aliança, mas também porque muitas repúblicas soviéticas acabaram declarando a independência da União, e um desses foi a Ucrânia. A Rússia clama que os ucranianos pegaram algumas terras que, para os russos, pertencem à Rússia. Além do mais, a maior parte da população lá é etnicamente russa e falam russo. Essas terras incluem a Crimeia e algumas terras aqui no leste da Ucrânia, parte da região conhecida como Donbass. E você deve reconhecer que são nessas duas regiões onde teve e está tendo um conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Mas na época da dissolução da União Soviética, a Ucrânia tinha muitas armas nucleares da era soviética. Então o que eles fizeram? Em um acordo lá em 1994,
a Rússia prometeu reconhecer a independência da Ucrânia se eles devolvessem todas as armas nucleares que estavam em território ucraniano. E foi isso que aconteceu. E aí a Ucrânia finalmente estava 100% independente, reconhecida até pela Rússia. Mas, especialmente por causa do fim da era soviética, o Ocidente aproveitou aquele vácuo de poder para aumentar e ganhar mais apoio dos países que antes eram parte do Pacto de Varsóvia ou até mesmo países que eram repúblicas da União Soviética. A OTAN e a União Europeia cresceram e cada vez mais se aproximaram de Moscou. E os russos não estavam gostando muito. Por um tempo, a Rússia não fazia nada muito agressivo, mas quando alguns países ex-soviéticos e colados com a Rússia, especialmente a Ucrânia, começaram com a ideia de se unir com a OTAN, os russos disseram basta. Então, por anos, teve uma competição em qual dos dois lados a Ucrânia ia se aproximar mais. Um lado mais próximo da União Europeia e a OTAN, tanto que em 2007 a União Europeia propôs um acordo de comércio livre com a Ucrânia. E do outro lado, a Rússia também propôs o seu próprio tratado comercial entre eles, e os dois tratados eram exclusivos, você não podia fazer parte dos dois ao mesmo tempo. Uma das coisas que impedia a Ucrânia de realmente se unir à União Europeia era principalmente a corrupção interna, mas tudo indicava que eles queriam e eles estavam tentando encaminhar mais perto disso, e pareciam que eles iam escolher assinar o acordo de livre comércio com os europeus. Mas em 2013, o presidente ucraniano disse do nada que não ia fazer mais esse acordo, e também não se compromissou com aquele acordo da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, o país recebeu um empréstimo de 15 bilhões de dólares dos russos. Então muitos começaram a pensar que ele estava indo mais para o lado da aliança com a Rússia. Foi aí que a população da Ucrânia se revoltou, especialmente na capital, em Kiev. Os protestos foram bem grandes, conhecidos hoje como Euromaidan, e mais tarde, alguns também chamavam de Revolução Ucraniana de 2014, onde muitos dos protestos começaram a ficar até mais pesados, fazendo com que o próprio presidente da Ucrânia fugisse para a Rússia. E então, a Rússia aproveitou desse caos e, bam, anexou a Crimeia, aquela região sul da Ucrânia. Começou tudo com os soldados russos que já estavam lá na Crimeia, e eles estrategicamente tomaram o controle de alguns pontos lá na península, apesar de Putin, na época, dizer que eles não eram soldados russos, então eles não tinham nada a ver com isso. Para o lado russo, parecia que o povo da Crimeia estava se revoltando contra a Ucrânia e querendo sair do país. Vários soldados também tomaram o parlamento, e aí lá eles passaram uma resolução falando que a Crimeia ia sair e fazer parte da Rússia. Os russos aceitaram isso e mandaram suas tropas para lá. E uma das alegações deles é que eles estavam querendo proteger a população russa do local contra os protestos que estavam acontecendo pelo país e também contra o sentimento anti-russo que estava crescendo na Ucrânia. Putin também acredita que o colapso da União Soviética não deveria significar o colapso da Rússia histórica. Ou seja, os territórios que a Ucrânia pegou naquela época, que a gente comentou antes, para muitos russos, aqueles territórios não eram territórios soviéticos, e sim da Rússia desde antigamente, da Rússia histórica. Já os ucranianos falam que esse ato de tomar a Crimeia violou aquele acordo de 1994, quando eles devolveram as armas nucleares para a Rússia. Um mês depois de tomar a Crimeia, separatistas pró-russos, lá naquela região que faz fronteira com a Rússia, em Donbass, começaram a se revoltar e eles tomaram duas cidades, Luhansk e Donetsk, cada um declarando a sua independência da Ucrânia. A Ucrânia mandou exércitos para acabar com isso, mas os rebeldes lutaram e começaram a receber apoio e armamento dos russos, começando então uma guerra civil lá na região que continua até hoje e já causou milhares de mortos e feridos. Ao invés de trazer a Ucrânia mais para o lado russo, o efeito foi o contrário. Os ucranianos aumentaram o desejo de querer se afastar da Rússia, e o sentimento anti-russo também aumentou. E eles queriam se aproximar mais da Europa, que começou a mandar mantimentos para ajudar o combate lá em Donbass. Depois que aquele presidente fugiu para a Rússia, eles elegeram um outro que era mais favorável à União Europeia, e ele até assinou aquele tratado comercial com eles, fazendo com que a Rússia enviasse ainda mais apoio aos separatistas lá em Donbass. Com o apoio da Rússia maior, o conflito parecia longe de terminar. Então a Ucrânia começou a tentar negociar um cessar-fogo, levando para dois acordos conhecidos como Minsk I e II. O primeiro acordo, a Ucrânia concordou em dar autonomia para os rebeldes lá na região de Donbass. Mas, mesmo assim, o conflito não parou. Então eles fizeram um segundo acordo, onde a Ucrânia ainda deu mais autonomia para eles, para os separatistas. Eles podiam até fazer suas próprias leis e ter sua própria polícia e exército. Basicamente, formou um mini-estado russo dentro da Ucrânia. O tratado também legitimizou toda a interferência que a Rússia teve nessas regiões para defender os separatistas. Mas muitos especialistas dizem que esses acordos garantiram a instabilidade política no país, que vai dificultar ainda mais uma futura entrada da Ucrânia na União Europeia,
Por isso que o presidente atual da Ucrânia não quer reconhecer esse acordo. Aí no final do ano passado, muitas tropas russas foram movimentadas para perto da fronteira da Ucrânia, indicando uma possível invasão dos russos. Em dezembro de 2021, a Rússia publicou 2 documentos, um para os Estados Unidos e outro para a OTAN, que basicamente dizia para os americanos removerem apoio militar na Europa ou lugares que a Rússia considera uma ameaça, e que a OTAN não pode mais crescer e nem fazer operações em países que já foram soviéticos. Isso inclui a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia, Hungria, România e Bulgária, todos os países que hoje são membros da OTAN. Essa e mais demandas nesses documentos parecem pouco prováveis de serem realizados, o que faz muitos acreditarem que a Rússia fez essas altas demandas de propósito para conseguir negociar alguma coisa perto disso. Que nem aquele vendedor que coloca o preço lá no alto e ele vai baixando ao pouco para dar a impressão que ele foi legal e deixou o preço mais barato para você. Já os especialistas mais desconfiados dizem que essa foi uma estratégia para legitimizar uma futura invasão na Ucrânia. Eles podem afirmar que eles tentaram negociar, tentaram diplomacia, mas não deram ouvidos. Então a culpa é do Ocidente. Em resposta de tudo isso, desde a anexação da Crimeia, o Ocidente tem imposto muitas sanções contra a Rússia. E hoje, caso tenha uma invasão russa na Ucrânia, eles ameaçam impor sanções ainda mais pesadas. E até agora, eles estão tentando negociar, os europeus, os americanos, ucranianos com os russos. Mas até agora, ninguém entrou em nenhum acordo. Então ninguém, a não ser talvez o Putin, sabe se a Rússia vai invadir ou não a Ucrânia. Existem 3 argumentos que apontam para uma possível invasão e 3 argumentos que mostram que eles não vão invadir. Mas para o vídeo não ficar eterno, eu vou falar desses motivos na parte 2. Então de novo, se inscreve, aperta o sininho para saber quando que vai vir esse próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui, até a próxima.